Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Soft Expert. O tema que vamos tratar hoje é desafios gerados pela aplicação do ITIL, COBIT e ISO 27002 nas empresas. Meu nome é Tobias Schroeder, sou gestor de marketing de produto da Soft Expert e vou conduzir essa apresentação. Esse tema vem com a necessidade das empresas entenderem, sob o ponto de vista de TI, tecnologia da informação, de que forma podem prestar melhores benefícios à sua camada de negócio com o suporte de ferramentas, de metodologias, de melhores práticas. Dentre elas temos 3 aqui citadas, que é o alvo, o objetivo principal da nossa comparação hoje. Dentre muitas outras que existem, essas são as 3 mais utilizadas, vocês vão ver mais adiante, em resultado de algumas pesquisas. Então, como usá-las, como lidar com os desafios gerados e como obter o máximo ou o melhor de cada uma delas, sabendo até mesmo escolher uma delas ou mais que uma para uso dentro da aplicação, dentro da organização. Então, nós vamos começar falando sobre algumas necessidades sob o ponto de vista do negócio. Então, o negócio está interessado em gerar valor. E para gerar valor, ele, sob a premissa de gerar valor a partir de novos investimentos, ele precisa do suporte tecnológico. Então, como gerar valor a partir de novos investimentos? Com o suporte da tecnologia da informação, TI, tecnologia da informação. Como alcançar excelência operacional através da aplicação da tecnologia? Então, a partir de investimentos novos, a partir de excelência no operacional já existente, no modo como a organização aborda os seus processos, com o uso da tecnologia. Porque hoje é impossível separar processo e tecnologia. Tudo está atrelado a algum recurso, alguma ferramenta, algum modo de se fazer melhor alguma coisa. Então, é muito difícil encontrar empresas que não dependem em grande parte de TI, de tecnologia, para obterem seus resultados no final. Então, suportar tanto os resultados quanto os valores do negócio é uma consequência, né? Como eu havia falando. Então, a tecnologia como base, como suporte para os resultados da organização e como base de suporte também para os valores do negócio. Vejam só, não somente os resultados, mas também os valores. Como manter os riscos relacionados à TI dentro de um nível aceitável? Também trazendo à tona agora a parte de riscos, mantê-los dentro de um nível aceitável. Aí eu diria, não somente os riscos relacionados à TI, claro que esses são diretamente afetados por utilização da tecnologia, mas os riscos relacionados ao negócio também, em grande parte, em boa parte, podem ter relações diretas com ferramentas de tecnologia. Reduzir custos é o que todos queremos, principalmente num tempo instável, de economia instável. Reduzir custos dos serviços de TI e custos da tecnologia em geral, do suporte tecnológico instalado, da base tecnológica instalada. Garantir colaboração entre TI e negócios, visando a satisfação do usuário de negócio com os serviços de engajamento da TI. Esse é sim um grande desafio, né? Fazer TI e negócios conversarem. A gente sabe que os dois estão diretamente relacionados. Já conversamos aqui mesmo em webinars anteriores sobre esse desafio. E os desafios anteriores remetem diretamente a isso. Como garantir essa colaboração entre os dois para trazer melhores resultados, para dar suporte aos valores, para garantir excelência operacional, para gerar valor. Então, todos partem desse pressuposto de que haja colaboração entre TI e negócios. E estar em conformidade com novas leis, regulamentos e políticas. Cada vez mais temos métodos, temos boas práticas, somos cobrados por alguma entidade ou pelo mercado do jeito como fazemos as coisas. E esse webinar quer falar justamente sobre 3 destes
regulamentos, políticas, leis. Nesse caso não seriam leis, né? Mas seriam práticas, melhores práticas, regulamentações amplamente utilizados no mercado. Antes disso, alguns conceitos sobre tecnologia, sobre sistemas de informação. Então, tecnologia da informação, TI, é um macroambiente onde os sistemas de informação estão incorporados. São compostos de ferramentas de TI, hardware, software ou redes, né? Esses três pilares principais, mas também de pessoas, de serviços de gestão, com o objetivo de suportar o negócio das organizações em todos os níveis. Então, são alguns pilares que precisam ser gerenciados, né? As ferramentas em si, os ativos e tudo mais incluído aí, as pessoas, os serviços e a gestão, com o foco de suportar o negócio da organização em todos os níveis. Isso é um dos conceitos de tecnologia da informação. E um dos principais objetivos da tecnologia da informação é o processamento de dados de forma eficaz para gerar informação e conhecimento. Auxiliar o ser humano na sua capacidade de processar dados para gerar informação e conhecimento. Aí a gente entra no conceito de gestão de TI, de gestão da tecnologia da informação. Ela é parte integrante de um elemento maior chamado governança corporativa, e consiste em liderança, estruturas organizacionais e processos que garantam que a TI sustente e expanda as estratégias e os objetivos da organização. Fazer a gestão é se utilizar desses recursos, né, que a gente viu anteriormente, pessoas, estrutura, serviços, agora de uma forma mais ampla. Chamamos de liderança, chamamos de estrutura, chamamos de processos. Então, principalmente aí, o mapeamento de todos os processos para que garanta que a TI sustente e expanda, né, não só a sustentação, mas a expansão também, das estratégias e dos objetivos da organização tem definidos. Qual a contribuição da TI para o negócio? Essa é uma pesquisa recente do ISACA, que perguntou para algumas empresas qual que é a contribuição da tecnologia para o seu negócio. Então, primeiro foi perguntado se a TI, os investimentos em TI realmente criam valor para as organizações, e a maioria das pessoas concordou fortemente ou simplesmente concordou, né? Vocês podem ver que é pequeno o percentual de pessoas de empresas que discordam ou que acham nem que sim, nem que não. Então, essa é uma grande contribuição. Os investimentos de TI ajudam na criação de valor negócio para a organização. Partindo para o segundo ponto, os serviços de TI vão de encontro às necessidades de negócio. Aí a taxa de discordância é um pouco maior. A gente vê não mais fortemente todos concordam com isso. Um outro ponto, onde a TI suporta a estratégia de negócio. Novamente temos uma taxa de aceitação maior, né, onde pessoas que fortemente concordam é maior. E um quarto item, que é o que a TI permite e oferece uma solução para gestão de mudança, né? Então, a TI como facilitador da gestão de mudança, aí é a pergunta que foi a que menos pessoas concordaram, certo? Embora ainda o índice seja bastante grande entre fortemente concorde, mas temos um grande percentual de pessoas que dizem nem que sim, nem que não, ou que fortemente discordam. Como último ponto, a TI como suporte às regulamentações e à conformidade. Também é um item, é um valor grande de pessoas que concordam, embora não seja o maior dentre as perguntas feitas. O fato é, todos estão pelo menos cientes de que a TI ajuda em muitos pontos, contribui em muitos pontos para o negócio da organização.
de maneira mais forte, de maneira um pouco mais fraca, mas em números gerais, a maioria dos gestores concordam que a TI contribui para o negócio. Uma outra pergunta feita, de quais frameworks esses gestores utilizam nas suas organizações. A gente tem um resultado aqui e podemos observar que, em primeiro lugar, com 28% nas respostas, que os gestores utilizam a ferramenta de ITIL ou da ISO 20000 nas suas organizações. Logo na sequência, vem padrões de segurança da informação, como a 27000, nós vamos ver hoje também, 17000, que já é ultrapassada nesse ponto. Podemos nos resumir a 27000. Em terceiro lugar, Six Sigma. Já tivemos webinars a respeito, alguns webinars a respeito de Six Sigma. Vocês podem resgatar nos webinars anteriores. Em quarto lugar, COBIT, que vamos falar hoje também. Então, dos 3 que vamos falar hoje, eles estão no top 4, hein? São uma das 4 ferramentas mais utilizadas pela TI para contribuição com o negócio, para suporte ao negócio, certo? Vemos na sequência a PMBOK, a questão de riscos de TI também do ISACA, e assim por diante, CMM, CMMI, né? Mas os 4 principais citados, dentre os 4 principais citados, estão os 3 que nós vamos falar na sequência. E nós começamos pelo COBIT. O COBIT traduzindo ao pé da letra, vocês podem olhar a logo ali embaixo, Governance, Control and Assurance for Information and Related Technology. A palavra inicial já nos diz do que se trata. Antes disso, ele é a entidade que criou e regulamenta ele é o ISACA, certo? Uma grande entidade de TI, que tem outros padrões também, processo de certificação e amplamente, globalmente utilizado. Então, a palavra inicial, governança. Já fala em governança, já fala em controle, já fala em garantia, para garantir serviço de tecnologia da informação. Ela é uma framework de negócio orientado para a governança e gestão da TI organizacional como um todo, certo? Então, tem um campo de atuação bastante amplo. Ela engloba as últimas tendências em governança corporativa e técnicas de gestão, está sempre bastante atualizado, né? Lançando versões novas, garantindo que ela esteja bem adequada às práticas atuais. E ele oferece princípios, práticas, ferramentas analíticas e modelos globalmente aceitos para melhorar a confiança e o valor nos sistemas de informação, certo? Aqui tem um pequeno diagrama, pode ser que vocês não consigam enxergar muito bem, acredito que dê, né? Então ela divide em alguns agrupadores macro, como vocês podem ver. Então a parte geral, mais estratégica, e dentro desses agrupadores macro existem os processos a serem administrados. Então, pelos processos a gente pode ver qual que é a ideia do escopo do COBIT, né? Então, naquela camada ali fora de avaliação, então garantia governança, garantir otimização dos riscos, garantir otimização dos recursos. Todos os verbos utilizados nessa camada mais de fora ali é o ensure, é o garantir. Então, não é qualquer um que pode dizer eu garanto que isso vai dar certo, né? Então, a gente sabe que são processos um pouco... Não são tão objetivos diretos como fazer isso, como garantir, mas alguns princípios, práticas que ajudam na garantia desses pontos. Depois disso, a gente passa para alguns que são todos com manage, administrar, gerenciar. Então, na parte de alinhamento, de planejamento e organização, gerenciar a estratégia, gerenciar a arquitetura, gerenciar a inovação, gerenciar portfólio, gerenciar a qualidade, gerenciar serviços e fornecedores, certo? Depois, na etapa de construção, de implementação, já falamos em programas e projetos, já falamos em requisitos, definição de requisitos, já falamos em capacidade e disponibilidade, gestão de mudança, gestão de ativos, gestão de conhecimento.
Na parte de entrega, serviço, suporte, já falamos de operações, e daí já falamos mais fortemente em problemas, em incidentes, em gestão de continuidade dos negócios. Também falamos sobre segurança, e assim por diante. E nessa etapa que está mais à direita, nessa premissa que está mais à direita, de monitoramento e avaliação, a gente entra com o verbo monitor, né? Então, monitorar, avaliar e garantir desempenho e conformidade, como vocês podem ver nesse objetivo MEA 01. Então, fala em garantia de desempenho e conformidade. Fala em avaliação também de controles internos, né? No sistema de controles internos. E fala aqui mais fortemente como requisitos externos e conformidade também entre os ativos, entre os processos de negócio. Então, observamos que ele é bastante amplo, trata dos processos de TI como um todo, desde o planejamento, desde as definições estratégicas, passando pela execução, finalizando com garantia, monitoramento, certo? Então, seguindo, a gente quer explicar brevemente essas três frameworks que nos dispomos a apresentar nesse webinar para depois fazer um comparativo entre elas. O ITIL. O ITIL significa Information Technology Infrastructure Library. O nome já diz, é uma biblioteca de boas práticas relacionadas aos serviços de tecnologia da informação. Aqui a gente fala mais que o ITIL é orientado aos serviços de TI. Não se preocupa no ciclo como um todo, não se preocupa em fechar um ciclo de planejamento e monitoramento como um todo, mas sim uma library, uma biblioteca de boas práticas relacionadas ao serviço de tecnologia da informação. Ela, embora seja parecida com o COBIT em vários aspectos, a diferença básica é que o COBIT define os padrões orientados aos processos e aos riscos de maneira geral, de forma mais ampla. E, por outro lado, o ITIL define padrões orientados aos serviços básicos de TI. O ITIL tem como entidade criadora e mantenedora o OGC, Office of Government Commerce, que é uma entidade britânica que mantém e atualiza o ITIL e as suas definições. Aqui vocês têm um diagrama para representar um pouco o ITIL, de maneira bastante simplificada, é claro. Então, temos como serviços relacionados à estratégia de maneira geral no centro e 3 grandes divisões: serviços de design, serviços de transição e serviços de operação. Na camada mais externa, a questão da continuidade, né? De aprimoramento, serviços de aprimoramento contínuo. ISO IEC 27000. Por que eu estou falando em 27000 agora e o título do webinar é 27002? O título do webinar 27002 foi para comparar de forma mais correta, porque a gente fala que a família, né, quando a gente fala em ISO, né, todos conhecem essa entidade reguladora que oferece padrões de garantia para vários setores. E a gente fala em famílias, né? Então, quando a gente fala família 27000, família 9000, a gente sabe que tem 9001, 9002, 9003, 9004. A mesma coisa com a família 27000. Se for pegar a ISO 27000 mesmo, é só de maneira geral, as premissas gerais. A 27001 já fala nos requisitos a serem observados. 27002 já fala sobre as técnicas, certo? Então, por isso foi colocado 27002 no título. Também é o nome de uma publicação que compara esses 3 elementos, publicado pelo ISACA, certo? Então, como fala das técnicas, essa questão de comparação fica mais fácil. Mas eu falo aqui em 27000, e a logo está da 27001, mas vocês entendem que é da família da 27000. Então, a família 27000 fornece recomendações de melhores práticas em gestão de segurança da informação, riscos e controles, dentro de um contexto mais amplo de sistema de gestão de segurança da informação,
A sigla que temos em português é SGSI. Então, aqui a comparação nem é tão direta, nem é tão fácil, porque ela também é ampla, mas dentro de um contexto de um objetivo mais claro de garantir segurança da informação. Não garantir boas práticas de TI de maneira geral, governança de TI de maneira geral, mas de um aspecto da governança de TI, que é a segurança da informação, certo? Vocês podem ver isso para alguns dos itens dessa norma. Podem ver que passa por políticas de segurança da informação, como a segurança é organizada, quais são os recursos de segurança, gestão de ativos muito forte, gestão de controle e acesso de usuários, criptografia, tem um item específico sobre criptografia, sobre segurança física também, não só virtual, né? As unidades e os equipamentos, a questão toda operacional que envolve segurança, e assim por diante também, passando por aquisição, tudo, fornecedores, mapeando todo o processo, toda a cadeia, mas orientada à segurança. Até a mesma parte de gestão de incidentes que nós encontramos tanto em ITIL quanto em COBIT, mas aqui bem focado, bem orientado à segurança da informação. E aqui vocês veem um quadro, a esse sim, penso que não dá para enxergar muito, mas é só para vocês terem uma ideia do mapeamento, de uma comparação mais direta entre ITIL e o COBIT. Aqui passando por uma parte mais comparativa agora. Então nós temos na parte de cima os processos ITIL e na parte da esquerda os processos COBIT. E a gente encontra a relação em muitos deles. Vocês podem ver onde está marcado o X. Existe relação direta ou não tão direta, né? Então, em lugares que falam de gestão de mudança, gestão de mudança no COBIT, está aqui, né, dentro da parte de aquisição e implementação. A gestão de mudança fala em serviços de transição também, bem claro, change management. Então, tem correlação em muitos deles. Mas, né, se a gente for fazer um comparativo mais quantitativo, esse percentual de cobertura do ITIL frente ao COBIT, ele não é tão grande assim quanto possa parecer. Muitos dizem que não passa dos 40%, certo? De itens que existem, que constam nos dois. Então, o COBIT é muito mais amplo que o ITIL em seu escopo de cobertura. Então, o ITIL foca no ITSM, né? Gestão de Service Management, de serviços de TI, e oferece orientação específica nesta questão. E a diferença entre os dois é, às vezes, descrita como o COBIT explica o porquê e o ITIL explica o como. Essa é uma das críticas ao COBIT, né? Ele tá preocupado com a camada de gestão, está preocupado com a organização, com as estratégias e cumpre bem esse papel. E o ITIL, ele já é mais objetivo quanto ao como fazer. Quais são os serviços? São essa a lista de serviços? Como eu posso abordá-los? Como posso implementá-los? Dessa forma. E não é uma boa descrição para essa comparação, né? A melhor de todas, mas ela é bastante interessante e também válida, tá? Então o COBIT explica mais o porquê e o ITIL explica mais o como. Agora o ITIL e o COBIT relacionados com a 27000. Bom, como a gente já falou, o COBIT e o ITIL, eles cobrem atividades de negócio de ponta a ponta, né? Desde da estratégia, desde o planejamento até a entrega final, monitoramento, controle. Quanto que a ISO 27000 foca em uma, também podemos dizer que é de ponta a ponta, mas dentro de uma perna só, que é a de gestão de segurança de TI. O COBIT fornece um framework holístico, bem amplo e uma cobertura completa de práticas, enquanto que a ISO fornece orientações e diretrizes mais orientados a um padrão certificável. Mas não é um selo de excelência em gestão de tecnologia de informação. É um selo de excelência em gestão de segurança da informação.
que são complementares. Então, o COBIT ele promove envolvimento, promove responsabilidade, obrigações dos atores de negócio no uso da TI de forma mais explícita e transparente. Com isso, ele mantém e garante um alinhamento com a ISO 27000. Não estamos dizendo que os dois são independentes, separados e pronto. Eles conjuntamente potencializam seus benefícios. É isso que a gente pode tirar também de lição macro, lição principal desse estudo, dessa pesquisa. Aqui algumas coisas, relembrando, né, que a gente já falou. Uma tabela comparativa, enquanto a função, o COBIT, se preocupa principalmente com o mapeamento de processos TI, o ITIL com o mapeamento dos serviços TI, 27000 com segurança da informação. A entidade, a gente já falou, né, uma é da ISACA, uma é da OGC, outra é da ISO. A implementação do COBIT é mais orientada à auditoria dos sistemas de informação, o ITIL com gestão de níveis de serviço e a 27000 com conformidade relacionada a padrões de segurança. Que tipo de empresa vai estar fazendo essa implantação? No COBIT são empresas de auditoria, de consultoria de TI, do ITIL especificamente consultorias de TI, e da 27000 é até amplo, consultorias de TI, empresas de segurança de informação, consultoria em redes, certo? O COBIT é orientado a fator crítico de sucesso, estratégia de maneira geral. O ITIL a conceito e processos de forma mais clara, mais objetivas, mais práticas. A 27000, segurança da informação. O COBIT está preocupado com indicadores, indicadores-chave de negócio para atingir os meus objetivos, métricas. O ITIL está preocupado com atividades. O COBIT está preocupado com boas práticas, o ITIL está preocupado com custo-benefício, com resultado. O COBIT está preocupado, o método principal de garantia é a auditoria. O ITIL é orientado ao planejamento para implantação mais prática, mais efetiva, certo? Uma tabela geral para entendimento dessa relação entre os três. Daí vem algumas perguntas. Derivado disso, a gente pode pensar em algumas perguntas. Qual deveria ser implementado primeiro, né? Qual dessas? Eu estou chamando de frameworks aqui. É uma palavra que, para mim, mais representa o que elas são, para não ter que classificá-las entre regulamentos, padrões, etc. Bom, essa resposta não existe, uma resposta correta, na verdade, para essa pergunta, porque realmente depende dos requisitos da empresa. A maioria começa pelo COBIT, por quê? Porque ela é ampla para cobrir sistemas de informação de maneira geral, certo? Outra consideração relacionada ao orçamento, a implantação do COBIT normalmente está associada ao orçamento de auditoria interna, né, governança. E a ITIL 27000 vem normalmente de recursos da TI, do departamento de TI. Então também tem essa questão a ser considerada em qual implementar primeiro. Não há uma regra, né? Mas vem a próxima pergunta, que é qual seria mais fácil. Isso pode ajudar a responder a pergunta anterior. Qual seria mais fácil de ser implementada? Então, sob o ponto de vista de implementação mesmo, o ITIL seria o padrão mais fácil, né? Porque ele pode ser implementado de forma parcial, sem impacto no desempenho global. Eu posso começar implantando o ITIL entre os serviços de forma individual, de forma escalonar, não precisando ter uma abordagem macro diretamente, enquanto que COBIT 27000 são mais difíceis de implementar dessa forma, porque eles precisam enxergar os processos como um todo, de maneira ampla, para ter um planejamento mais preciso. Exige uma mudança mais radical. Não que seja radical, mas no caso mais ampla, a ponto de enxergar o todo, uma estratégia de execução que abrange todas as áreas, né? Então, por isso que ela se torna um pouco mais complicada, mais difícil do que o ITIL de ser implementado. Tá, ok. E a ISO 20000, né, que entra nessa história? Bom, o tema não era da ISO 20000, a gente viu lá na frente já os frameworks que a gente se propunha a falar nesse webinar. Mas como a gente tem essa relação bem forte entre o ITIL e a ISO 20000, qual que é? Por quê? Onde é que ela entra? Então, a gente está comparando aqui diretamente ITIL com ISO 20000. Então, o ITIL vem com melhores práticas e a 20000, a ISO, no caso, sempre traz padrões, certo?
Então, vocês podem ver aqui uma pirâmide que explica bem isso. Então, partindo de procedimentos, instruções de trabalho, soluções caseiras, quando eu começo a definir melhor os meus processos, eu parto para o ITIL, para as melhores práticas de ITIL. E quando eu quero garantir isso, frente a um padrão, eu passo a utilizar a ISO 20000, que está bem alinhada aos processos de serviços, né? Como a gente falou da ITIL, serviços de TI, só que de forma a garantir um padrão, a garantir requerimentos, a ser uma norma certificável também. Por quê? Porque o ITIL certifica indivíduos, né? Então, você pode ver aí, tal profissional é certificado ITIL. E a 20000 certifica organizações, certo? Então, a empresa X é 20000. Isso facilita e ajuda bastante a continuidade dos negócios, né? Porque eu posso ter profissionais ITIL em algum momento, mas de acordo com o ciclo de mercado, esses profissionais podem vir a sair da organização e eu perco os meus experts em serviços de TI. E quando eu tenho uma organização certificada, meus processos certificados, isso garante que esse conhecimento já está assimilado pela organização, pelos processos da organização, independente dos profissionais que por ela passarem, certo? Então, vale a lembrança também da ISO 20000 aqui nesse ponto. Como escolher a solução correta? Agora viemos para a pergunta final. E aqui eu vou ser bem claro, bem franco com vocês, que normalmente as soluções de COBIT, elas vêm de empresas de auditoria que têm uma frente em auditoria de TI. Se a gente for falar em grandes empresas de auditoria externa, que vocês com certeza já ouviram falar, PwC, Deloitte, essas empresas normalmente trabalham com governança de maneira geral. Então, oferecem também soluções relacionadas para a implantação do COBIT. A ITIL 27000 normalmente já são de empresas de TI, de forma geral, ou consultorias em TI. Né? Então, as soluções específicas para serviço de TI, as soluções específicas para gestão de segurança da informação. O que nós trazemos aqui, esse é um webinar promovido exclusivamente, divulgado exclusivamente pela Soft Expert, no portal da Soft Expert. E a Soft Expert é uma fornecedora de serviços de soluções de tecnologia, como todos sabem. E dentre essas soluções que a Soft Expert oferece, dentro do Soft Expert Excellence Suite, que é a solução como um todo, a gente tem tanto gestão de Service Management, ITSM, certo? Como Governance, né? Governance, Risk and Compliance de forma corporativa ou governança de TI, que está subentendido aqui dentro dessa solução. Então, temos duas soluções que englobam essas três frameworks que nós falamos bastante durante esse webinar. E elas fazem parte de uma solução maior, né? Que é a suite, como um todo. Então, nós vimos qual é a melhor solução a ser escolhida, da onde buscar uma solução, onde buscar outra solução. Eu posso dizer a vocês que a Soft Expert tem soluções para qualquer uma das três frameworks que vocês decidirem adotar, ou as três, ou duas delas, ou todas as três, de forma integrada e única. Então, temos solução específica para serviços de TI, a gente vai mostrar aqui algumas telas, né? Então, falando primeiro da questão da estratégia de TI, que está bastante forte relacionada ao COBIT, defino os meus indicadores, defino meu scorecard, defino a minha estratégia em si, monitoro a minha estratégia. Posso passar para catálogos de serviços de TI, aqui isso aqui está mais relacionado agora ao ITIL, né? Então, eu tenho minha lista de serviços de TI, que são todos processos, né? Que eu mapeio utilizando o BPMN, mas não só mapeio utilizando o BPMN, como também automatizo, configuro todos os responsáveis para cada atividade, tempos em cada atividade, fluxos e regras de negócio para seguir por caminhos diferentes. Eu tenho todos os meus serviços de TI plenamente automatizados. Certo? A gente usa muito isso internamente, temos muitos clientes
que utilizo uma ferramenta completamente flexível para mapear qualquer processo de TI meu, colocar dentro da lista de processos e serviços disponíveis para qualquer colaborador possa abrir ou não, ou restrinjo quem pode abrir determinado processo, quem pode instanciar determinado serviço. Indicadores de TI, como vimos, né? A garantia que os meus processos estão executando, que a minha estratégia está sendo alcançada através de indicadores de TI. Então, indicadores aqui relacionados à gestão de incidentes e problemas, indicadores relacionados à disponibilidade, com cor, com gráficos, status que me facilitam a gestão, né? Gestão de incidentes, que, como a gente viu, está presente nas 3 frameworks citadas, cada uma com uma ênfase, mas ela está presente. E aqui o legal é mostrar, e eu estou mostrando justamente uma tela de formulário, que esse formulário não é fixo no sistema, ele é completamente desenhado pelo usuário também. Então, a disposição dos campos, quais campos, regras de negócio entre os campos também, com tecnologia para até construir regras baseadas em lógica, em fórmulas. Então, eu tenho formulários, eu posso criar formulários diferenciados para cada tipo de serviço também e também para cada abertura de incidente, certo? Então, aqui um de abertura de chamados. E eu posso definir por quais etapas a gestão do incidente vai passar. Assim como a gestão de problemas também, onde além de simplesmente registrar um problema, eu tenho que passar para a análise do problema. Essa faz parte da definição de problema, eu preciso analisar. E para analisar eu tenho algumas ferramentas de análise. Estou mostrando aqui para vocês o Ishikawa, que é bastante utilizada, mas existem outras 5 porquês e muitas outras para garantir uma análise correta e mais assertiva do meu problema para fazer a devida tratativa, certo? Gestão de projetos faz parte do planejamento, garantir que as minhas atividades sejam executadas, que determinada implantação seja bem sucedida. Então, meus projetos de TI também são suportados. A implantação, aqui um exemplo de implantação de nota fiscal eletrônica, atividades detalhadas, prazos, relação e dependência entre atividades, recursos a serem utilizados, humanos, ativos também. E portais de informação, né? Então, eu monto, modelo os meus portais, meus dashboards, a gente chama agora de portais nessa versão 2.0. Todas as telas que vocês estão vendo são na versão 2.0 da SE Suite. Para garantir, e o portal é tanto de monitoramento, consigo ver facilmente quantas ocorrências por tipo eu tenho, a solicitação de abertos, chamados abertos e encerrados dentro de uma linha de tempo, alguns indicadores bem visuais quanto à violação de SA, backlog de problemas, incidentes resolvidos dentro do prazo, mas também inicialização de processos. Está ali o meu portfólio de serviços, de processos, eu posso inicializar diretamente daqui. Então, eu tenho facilidade não só de monitoramento, mas de execução também. Eu posso criar telas, criar portais que substituem telas do sistema, que diminuem o número de cliques, que tenham a minha função, a minha tarefa executada de forma bem mais direta. Eu abro o meu sistema e já caio direto com o portal que eu preciso acessar, e ali eu posso tanto abrir chamados, solicitar serviços de TI, como monitorar os meus processos também, os meus chamados, as minhas tarefas, as minhas responsabilidades, certo? Então, esse foi um breve resumo nessa parte final do webinar de como a Soft Expert pode ajudar a sua empresa na implementação do ITIL, da 20000, do COBIT ou da ISO 27000, da família 27000, na sua organização. Mas fica como mensagem principal essa reflexão sobre qual o escopo de cada uma delas e onde realmente eu devo começar, quais realmente são válidas para a minha organização, o que eu quero garantir na minha organização, se é segurança, se é governança de TI de maneira geral, se é simplesmente tornar operacionais alguns serviços de TI, alguns processos de TI. Certo? Então, eu agradeço
a participação de todos em mais um webinar da Soft Expert. Vocês podem entrar em contato comigo se tiverem alguma dúvida através do meu e-mail de contato, tobias@softexpert.com. Deixo aqui o convite para vocês assistirem outros webinars, né, em www.softexpert.com.br. Vocês podem lá assistir outros webinars sobre temas relacionados à gestão de TI e outros temas relacionados à gestão da excelência. Mais uma vez, obrigado a todos.